Ele está aqui. E o temor do Senhor cresce a cada tempo. Está dele. Esse temor cresce em nossos corações. Temor santo. Seja adorado, Senhor. Fica à vontade. Fica à vontade, Jesus. Aplauda bem forte, Senhor. Cumprimente as pessoas que estão do seu lado. Diga a ela quanto ela é importante nesse lugar. Fala para ela, você é importante. Foi Deus que te trouxe aqui. Amém. Glória. Glória a Deus. Abre rapidinho a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Amém? Deus bendito e amado, Senhor, abençoa, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra. Manifesta a tua vontade em nossas vidas. Fala conosco. Em nome de Jesus. Da igreja também. Amém. Todo mundo achou Gênesis 22? Versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus e disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para ser para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tocou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada me façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o meu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu a ele o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão no lugar, o Senhor proverá. Daí dizendo-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui. Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos falar da palavra de Deus. Nós lemos aqui uma passagem clássica que fala sobre Abraão. O nosso pai na fé. Deus não tinha ainda provado um homem ou uma mulher até esse momento. E prova difícil. Nós lemos aqui uma situação difícil de viver. Abraão tinha uma promessa de ter um filho em sua velhice. Ele já tinha 100 anos, não tinha filho, tinha uma esposa, e todo o fruto do seu trabalho ele ia ter que deixar um camarada chamado Eliezer, que era o seu empregado de confiança. E ele desejava ter um filho. Até que um dia Deus prometeu: olha, tu vai ter um filho, e filho de velhice. Que ele já sabe que nesse momento que ele recebe a promessa, a sua esposa cai na gargalhada, porque não acredita que na sua velhice ela iria receber a oportunidade de ser mãe. E é repreendida por isso. Mas só que quando Deus promete, ele cumpre. E Deus prometeu uma situação que era impossível, porque era um casal de velhinhos. Mas Deus fez cumprir. E aí cresceu o filho da promessa, Isaac. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, que Abraão amava muito seu filho, era seu filho, seu único filho, não tinha outro. Aliás, tinha o filho da escrava, né? Mas esse já tinha partido com a sua mãe nessa época, para um outro lugar, uma outra promessa, um outro propósito. Mas seu filho legítimo ali, filho do relacionamento de amor entre a sua esposa, ele e a sua esposa, e era uma bênção. E de repente Deus libera aquela prova. Nós lemos aqui, Deus põe Abraão à prova. Volta no versículo 1. Fala: olha, pega o teu filho e vai no monte que eu vou te mostrar aí. Você vai entregar o seu filho como sacrifício para poder me agradar, disse Deus. Eu quero receber o sacrifício do
Animal você já tem entregue ali. Abraão escolhia para sacrificar os melhores, né? Sem mancha, não podia ser com defeito, ele entregava o melhor para sacrificar a Deus. Mas Deus fala para ele: eu quero do melhor, eu quero o melhor, eu quero ser o filho, a quem você ama. E é complicado porque Jesus ele vai repetir. Ele vai falar isso àquele que ama muito o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Ama mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Jesus ele repete isso mais tarde, ele fala lá: aquele que ama o seu filho, o seu marido, a sua esposa, os seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. E nesse momento Deus está falando. Está falando com Abraão: olha, se você me ama, você vai entregar o seu filho. E ele foi, né? Ele foi. Ele não duvidou, ele pegou lá, separou um dia, vou ter que ir, não tem jeito. Separou 2 rapazes lá que trabalharam, que eram empregados dele. Chamou também um garoto, um rapaz. Dizem que os historiadores aqui, os teólogos de plantão, dizem que esse rapaz aqui tinha 17 anos na época. Criado na roça, devia ser um bizarrão, né? Podia nesse momento, pelo menos, dar uma corrida, né? Aquela ligeira para fugir da prova também, né? Queria ser. Pô, que eu achei ser ele. De repente, se fosse no século XX, uma situação dessa, o cara ia correr muito, né? Ia pegar o BRT aqui. Ia meter o pé. Só que ele fez o contrário, ele foi obediente também. O filho também foi obediente. E foi. No caminho, o filho já começou a desconfiar. Ô pai, explica esse negócio direito aí. A lenha já está em cima do moinho. A tocha está na tua mão. O facão também está. Cadê o animal para ser morto? Imagina a aflição daquele menino, né? E o Senhor responde. E Abraão responde para o filho: aliás, o Senhor proverá o holocausto. Até então, a ordem era matar o filho em sacrifício. E eles foram com vontade. Foram. E chegando lá, diz Deus aqui que foi uma coisa maravilhosa, né? No momento que ele ia imolar, o filho se deixou se amarrar. Deitou. O rapaz se deixou se amarrar. Deitou sobre a lenha. E no momento que o pai ia sacrificar o filho, a voz veio do céu: Abraão, não mata não. Agora eu sei que tu é bravo mesmo, tu é homem, tu é macho, ser obediente. Ser obediente. Tem um carneiro aí atrás de você, não mata seu filho não. E aí ambos adoraram a Deus, entregaram o sacrifício e desceram. É uma passagem maravilhosa. Eu sei que o Espírito de Deus já está falando no seu coração. Eu sei. O meu coração também. Mas só que eu quero aqui nas entrelinhas dessa passagem tirar algumas pérolas. Algumas já são evidentes. Como no versículo 1, a gente percebe que Deus coloca homens à prova. Deus coloca homens à prova. Quando digo homens, é o ser humano, homem e mulher. Deus coloca pessoas à prova. E coloca aquele que acredita nele, que diz acreditar, que diz ter comunhão. Você acredita em Deus? Levanta a mão. Só não levanta a mão quem não acredita. Você acredita em Deus? Levanta a mão. Você não acredita em Deus. E Deus permitiu que ele entrasse na prova. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente
Nós temos uma criança que entrou numa provação, extrema de Davi, e no momento ele teve que enfrentar o gigante, não tinha como fugir. Ia ser ele, a sua família, toda a sua nação envergonhada, iriam ser prisioneiros dos filisteus. Ele se encontra numa situação de prova, vou ter que enfrentar. Não dá para correr, não dá para tremer na base, não tem como, não dá nem para se preocupar, eu só tenho que enfrentar. Até criança Deus prova. A gente vai lembrar de outras situações. No camarada servo de Deus chamado Daniel, não tinha nada de errado em Daniel, ao contrário, era um camarada que era um adorador, adorava a Deus em espírito e em verdade. Até quando o decreto do rei foi contra, o rei tinha falado: ninguém pode adorar um outro Deus a não ser a mim. E a Bíblia diz que ele buscava o Senhor constantemente, e por isso foi posto à prova. Foi para lá na cova dos leões. Foi para lá na cova dos leões. Outros pararam na fornalha do fogo ardente. Pessoas que acreditavam em Deus, que confiavam em Deus, foram parar na fornalha do fogo ardente. Irmão, a prova pode ser a pior. Deus vai estar contigo. O profeta Isaías diz assim: se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você entrar no meio das chamas, as chamas não arderão em você, não te queimarão. Mas por que então deixa a gente entrar numa prova? O nome já diz, não é um teste, é prova. E o desejo de Deus é que eu e você venhamos ser aprovados. Tem gente que entra na prova e vive na prova, que Deus quer que ele seja aprovado, e o camarada não entende que ele tem que ser aprovado. Então ele vive na prova. Já encontrou crente assim? Eu já encontrei vários. Vem aqui na igreja, às vezes de outras igrejas, infelizmente são mal ensinados. A doutrina bíblica está longe da vida deles. Pastor, me ajuda. A gente me ajuda. Passa uma semana, pastor, passa um ano, a gente está ajudando. Passa 2 anos, 10 anos. Irmão, tu não sai da prova, não? Não, pastor, eu passei no funil, aí eu entrei na moeda eu entrei no deserto. Oi, irmão, daqui a pouco tu vai morrer. Tu nunca sai da prova. Porque existe refrigério também, né? Deus é fiel, né? Ele prova, mas também ele abençoa. Mas tem gente que não entende que no momento da provação você tem que se manter firme para você ser aprovado. Você está entendendo, sim ou não? Sim. E nesse momento Abraão estava sendo posto à prova. Ele precisava então ser aprovado por Deus. Quando você for posto à prova, meu irmão, pensa em somente ser aprovado. Você não pode perder a oportunidade de glorificar a Deus
muito bom, palavras da vida, é verdade. Mas se Deus permitir que a escassez chegue à sua vida, meu irmão, você vai no agiota? Se Deus permitir que as portas se fechem, você vai botar a mão na cintura e vai roubar? Se Deus permitir que alguma coisa aconteça na tua vida e o problema financeiro se instale lá, você vai passar o cheque sem fundo sabendo que não tem como pagar? Jesus! Vai dar um golpe no estelionato? Ou vai ficar em oração, buscando o Senhor até Ele responder a sua oração e o milagre acontecer? A gente precisa pensar muito sobre essas questões. Porque aqui dentro é muito fácil dar glória a Deus, mas lá fora, quando a gente está longe dos olhares dos pastores, dos irmãos da igreja, aí já quero ver, meu irmão. É lá que a gente precisa dar um testemunho, ser aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Ser aprovado. E o apóstolo, eu garanto que o apóstolo Tiago falou isso, escreveu isso. Tem que por alegria você é aprovado por Deus. Olha, meu irmão, tem coisa melhor do que ter um milagre na vida. Tem coisa melhor do que ter um milagre na vida. Eu gosto de milagre, irmão. Mas Deus me permitiu entrar numa situação estreita para Ele fazer um milagre. Amém. Eu tenho que entender que depois da aprovação vem um milagre. Ah, pastor, eu sou crente por aí que vem reclamar aqui. Graças a Deus, na maior parte, eu vou falar 99% das pessoas que vêm reclamar aqui não são dessa igreja. Mas sabe que tem pastor aqui durante o dia, aí vem bater na porta. Vem reclamar, pastor, a prova está doendo. A prova está doendo. A prova está doendo. Não estou aguentando mais. Eu vou abandonar o Evangelho. Se Deus não fizer um milagre, já ouvi isso. Vou rasgar minha Bíblia. Rasga a tua Bíblia, meu irmão, vai pro mundo. Porque aqueles que são de Deus vão permanecer. E querem botar a data. Se Deus não fizer, até a semana que vem o milagre, eu saio da igreja. Sai! Você nunca foi da igreja. Você nunca foi da igreja do Senhor. Porque aqueles que são, a igreja do Senhor permanece. E vão ter a alegria do milagre em suas vidas, porque vão passar na prova e vão ser aprovados por Deus. Você está entendendo a palavra? Diz amém. E aí eu olhei aqui, eu começo a ler essa passagem, eu começo a imaginar, não está aqui na Bíblia, não, ele não passou por isso. Abraão recebeu a voz de Deus, recebeu a ordem de Deus, a direção de Deus, e fez tudo o que Deus mandou, tudo. Mas eu não vejo Abraão entrando numa crise de ansiedade. Tá? E a gente entra na crise de ansiedade. Deus tem a promessa, tem a palavra, e a gente fica em casa. Será que vai dar certo? Será que essa palavra vai ser cumprida? Será que Deus falou mesmo comigo? Será que é isso ou aquilo? Será? Será que não dá para entender que a ansiedade te atrapalha? É assim a ansiedade. Ai, meu Deus, ansiedade. E a ansiedade cresce no nosso coração. Faz a gente tomar atitudes que não é de Deus. Não somos Deus, é a vontade de Deus. Agora imagine esse cara se ele está sofrendo ansiedade. Se ele deixa a ansiedade no seu coração, né? Deixa ser dominado por ansiedade. Tragédia que seria? Que tragédia que seria? Mas ele obediente recebeu a voz do Senhor em seu coração e foi caminhando em direção ao monte para entregar o seu filho como sacrifício. Às vezes, meu irmão, o diabo quer lançar ansiedade em nossos corações para poder atrapalhar, para poder evitar o milagre que Deus tem para mim e para você. Está tudo sob o controle de Deus. Nada
A gente sabe disso, conhece essa verdade, mas a gente deixa a ansiedade crescer em nossos corações no momento da prova. E com essa ansiedade a gente vai tomando atitudes que é contra a vontade de Deus. Aí, nossa. A ansiedade é uma arma poderosa do inimigo contra a sua vida. E é um problema do século XXI. Tem gente tomando remédio tarja preta para poder controlar a ansiedade. E fica paralisado. Aí toma um remédio para controlar a ansiedade. Não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada, porque aquele remédio paralisa a pessoa. Tira a ansiedade, mas a pessoa também fica zen. Fica zen. A gente vê muito isso no tratamento de dependência química. Quando o psiquiatra passa um remedinho para tirar a ansiedade da pessoa, é um remedinho pequenininho, uma bolinha azul, às vezes vermelha, às vezes branca, mas que arrebenta com a pessoa. Arrebenta, tira a ansiedade, mas tira também a vida. É isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Não! O que Jesus Cristo falou sobre a ansiedade? Abre comigo no livro de João rapidinho, deixa marcadinho aí, Gênesis 22, João capítulo 12, olha só, versículo 22. Lucas 22. Olha só o que Jesus Cristo diz sobre esse assunto, sobre esse tema. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, pois admiro, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco do curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, não costuram, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, de indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, gente,
Não vê uma afirmação, sequer uma sombra de que Abraão teve dúvida daquilo que Deus tinha mandado fazer. Ele ouviu e foi seguindo aquilo que Deus tinha ordenado ele fazer. Ah, pastor, ele deve ter ficado ansioso, ele deve ter ficado preocupado. Digamos que ele tenha ficado ansioso, querendo saber o que Deus vai fazer, mas ele preferiu acreditar em Deus, deixou essa ansiedade de lado. Preferiu acreditar no Senhor. E eu preciso então, irmão. Agora, uma pessoa que não acreditou em Deus e sabia que Deus podia fazer, e aí está relatado na Bíblia o sofrimento imenso de Marta e Maria. Quando o seu irmão morre, elas choram, elas desesperam, e uma delas chega até e dá ao Senhor: "Pô, se você tivesse vida, eu não teria morrido. Calma, eu estou aqui. Jesus estava na hora." Em um momento, tudo bem, já tinha morrido, mas elas andavam com o mestre, gente. Não, porque era uma pessoa, ela tinha intimidade com Jesus, andando para cima, para baixo com Jesus, e entraram num sofrimento desnecessário, até porque a promessa era da vida eterna após a morte. Amém? Mas eles entraram num sofrimento, Marta e Maria, sofrimento, chorando, a ponto de querer bater de frente com o médico: "Mestre, por que você não veio? Está pensando o quê?" Gente, o melhor da nossa vida vai vir após a morte. O apóstolo Paulo disse: é melhor estar com Cristo do que estar aqui. As promessas são superiores a qualquer uma. Sabe, qualquer uma promessa que tem aqui terrena, a promessa do mundo vindouro é superior, melhor. Só que a gente fica preso às coisas desse mundo e a gente sofre. A gente sofre muito, porque a gente quer que Deus seja o mágico da cartola. A gente quer que Deus seja o nosso Mr. M, que faz o milagre acontecer na hora que a gente deseja. Esse imediatismo que tem dentro de nós, ele tem que sumir. Há um imediatismo em nós que tem que desaparecer diante do olhar do Senhor. Tem que morrer, ser enterrado esse imediatismo. Isso desagrada o coração de Deus e a gente bota a data: "Senhor, daqui um mês o Senhor vai fazer." Não, eu acredito na profecia, eu também libero a palavra profética, eu acredito. Só que tem gente que, Senhor, se tu não fizer, rasga minha Bíblia, como a gente ouviu aqui. Se tu não fizer, o Evangelho é isso, né? Nós somos impulsionados pela fé. Eu gosto do monte, eu já fiz campanha no monte, não sei quantas semanas, e Deus não fez o milagre. Glória a Deus por isso. Ele sabia que aquilo que eu estava pedindo não era bom para mim. Eu tenho que ter essa maturidade de pedir a Deus, e se Ele falar não, eu entender que o não dele também é bênção para mim. Mas aí só quer só o sim de Deus, só o sim, só o sim, só o sim. Você está entendendo a mensagem? Diz amém? Não seja um sofredor. Marta e Maria viveram essa. Lá na Bahia o pessoal está chamando de sofrência, né? Mas é um outro contexto. É um clima sofrência, gosto do caso. Irmão, o sofrimento é para o diabo. O sofrimento é para aquele que está lá adorando Satanás e vai lá para o inferno, irmão. Lá é lugar de sofrimento. Para servo de Deus, quando a gente é provado, irmão, a gente tem que transformar isso em alegria. Amém. Quando a gente for provado, é o momento da gente poder glorificar Deus com excelência. É uma oportunidade
você tem de dar testemunho para quem está em sua volta. Aí a pessoa fala assim: esse cara é louco, essa mulher é maluca, porque tem tudo para ela chorar e ela está cantando louvores, tem tudo para ela ter desespero, mas ela está acreditando em Deus ainda, é maluca, e deixa de pensar em que nós somos loucos, porque Deus vai realizar suas promessas em nossas vidas. Glória a Deus. Ele vai realizar as promessas porque Ele é fiel, Ele não mente, não volta atrás, não tem duas palavras. Aquilo que Ele cumpriu, Ele vai fazer. Deus não pode voltar atrás. Ele falou: vou te dar um filho na velhice, eu vou te dar um filho. E agora, por mais que Ele deu aquela ordem, era uma aprovação, Ele não. Mas, digamos que Moisés matasse, chegasse ali e matasse o seu filho. Abraão, aliás, Moisés não estava. Moisés foi para a serra nessa hora. Não estava descendo o sol. Digamos que Abraão finaliza ali o serviço. Deus não era poderoso para fazer ressuscitar o garoto? Hã? E se ele não ressuscita? Já que ele deu um, ele não podia dar o segundo? Ele já tinha feito o primeiro milagre. Há um caminhão de situações que Deus poderia realizar. Só que esse camarada, ele sabia disso. A confiança era tamanha que ele foi sem reclamar, sem deixar a ansiedade crescer no seu coração. Não entrou no desespero, ele foi, ele sabia do que ele estava lidando. Aí eu vejo a declaração do camarada chamado Jó. Ele fala: perdeu tudo, perdeu a família, perdeu seus bens, estava mendigando, cheio de lepra. E ele fala assim: bem sei que o meu Redentor vive, e sei que tudo podes. O camarada tinha perdido tudo, meu irmão, mas ele sabia quem era Deus. E quando ele começa a orar pelos aqueles que defamavam seus amigos, entre aspas, começar a orar pelos seus amigos, a quem falava mal dele, Deus começa a manifestar o poder, dando tudo em dobro. Só a mulher que não, né? Graças a Deus. Dando tudo, restituindo tudo. Deus está falando no seu coração. Deus está falando no meu coração que a gente precisa ser obediente. E a obediência é regra para o crente. Obediência, eu digo para os meninos em recuperação, a obediência é o segredo do sucesso da sua recuperação e independência química. Eu repito isso já há 20 anos. E o que eu vejo, aqueles que são obedientes chegam ao sucesso. Aqueles que são obedientes à palavra de Deus vivem firmes, longe das drogas. Mas quem não é obediente, infelizmente hoje está preso. Outros estão no seu leito de dor, no hospital. Outros estão entregues à demência total, à loucura, lá no Pinel. Andando louco, passando fezes no rosto. Outros estão loucos, mendigando ainda hoje, por conta da desobediência, estão mendigando. O governo hoje achou uma palavra para poder maquiar, né? É morador de rua. Pessoa em estado de rua, irmão, não maquiar o negócio não, o negócio é feio mesmo, é mendigância. Quem mora na rua não está em estado de rua, está mendigando. A gente tem que ver e enxergar a realidade do jeito que ela é. E quem está desobedecendo a Deus, está lá sofrendo. Mas a gente precisa ser obediente, é uma regra. O apóstolo Paulo falava muito sério sobre essa questão. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, ele fala o seguinte: olha, você tem que ser obediente a Deus, porque se você não for obediente a Deus e viver a justiça, você vai ser desobediente para a condenação. Abre Romanos capítulo 6.
6, 6,16, aliás, 6,16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo que obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não precisa ser um teólogo para poder entender isso aqui. Precisa fazer teologia para entender, pastor. Está claro, explícito. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo pela obediência, desse mesmo a quem obedeceis vós, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você obedecer ao pecado, que bate todo dia na tua porta, se você obedecer a Satanás, que todo dia bate na tua porta, te oferecer mal, você vai experimentar a morte. Primeiro morte espiritual. Você vai experimentar a morte dele, vai lá para o inferno. Mas se você decidir ser obediente a Deus, vai experimentar a justiça. Glória a Deus, irmão. Porque aí eu fico feliz, você fica feliz, porque Deus não é injusto. Tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que tem como promessa, e são mais de 7.000 promessas aqui na Bíblia para mim e para você. Tudo isso vai ser realidade. São mais de 7.000 promessas aqui na Bíblia, só na Bíblia. E Deus não fica preso só na Bíblia, meu irmão. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Deus é Deus. E tem aqui, deixou aqui pra gente a regra de fé e de prática. Mas só isso aqui tem 7.000, mais de 7.000 promessas. E dentro dessa justiça, todas essas promessas vão ser a realidade da minha vida e na tua vida se a gente for obediente. Aí você tem que levantar, botar com a carteira e falar: glória a Deus! Porque isso é bom demais. É bom demais. Se alegrar, meu irmão, porque o salário da tua obediência é a justiça de Deus. Você é alvo dessa justiça. Agora, um conceito dentro dessa história desse camarada chamado Abraão. O conceito que é a fé. A fé. Tudo isso engloba a fé. Mas eu não posso ter fé, somente fé. Fé é uma fé cega, uma fé desorientada. Sabe, a minha fé tem que ter uma direção. Quando eu vivo, entendo que tem que viver a prova. E ser aprovado, eu vivo porque eu tenho fé em Deus. Quando Deus deixa a aprovação chegar na minha vida, e eu entendo que eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ver isso porque eu tenho fé em Deus. Isso que dá sentido à fé. Não é uma fé louca, uma fé desorientada, uma fé à deriva. Não, uma fé direcionada. Eu passo pelas provações e quero ser aprovado delas porque eu tenho fé. A minha fé está depositada no Senhor, nos senhores e reis. A minha fé está depositada naquele que venceu a morte, naquele que pisou na cabeça da serpente. A minha fé está depositada nele, que através do sacrifício da cruz do Calvário levou todos os meus sofrimentos, todas as minhas dores. Então eu tenho fé, eu preciso direcionar a minha fé. Aí eu vou passar na provação. E você é aprovado nessa prova, nesse exame final. Para o milagre acontecer, eu preciso direcionar a minha fé. Porque a gente vê hoje é uma fé meio que louca. Em algumas situações até Deus se manifesta a favor da pessoa, porque vê tamanha ignorância que Ele supre
necessidade da pessoa. A pessoa deixa de acreditar em Deus para acreditar numa planta, numa rosa, e é impulsionado por alguém. Às vezes é impulsionado a acreditar numa porção de água do rio Jordão. Sabe, cada um na sua. Mas a gente precisa direcionar a nossa fé biblicamente. Senão vai virar somente um pensamento positivo. E pensamento positivo fica mais difícil Deus agir. Deus age através do pensamento positivo. Deus age através da fé. Através da fé Ele age. Às vezes, a pessoa da religião A, B ou C está numa aflição tão grande. E ela, às vezes, se prostra diante de uma imagem e está ali naquela aflição. Deus, eu acredito que Deus rompe barreiras. E Deus conhece o coração de todos do planeta Terra, de todos os seres humanos. E Deus vê a necessidade e libera o milagre para aquela pessoa. No livro de Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não vem sombra nem variação nem mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, eu acredito que tudo que acontece de bom, toda boa dádiva, tudo que acontece de bom, é Deus, o nosso Deus é quem faz. É Ele que realiza. Se Deus faz assim na vida do ímpio, irmão, o que Ele vai fazer na tua vida, na vida daquele que acredita? Porque isso aí é graça comum, é a chuva que nasce, né, que desce sobre o solo do justo e do injusto, é graça comum. Ainda mais na vida daquele que acredita, que serve a Deus, que vive a Deus, que vive os conselhos de Deus, a palavra de Deus. O que acontecerá na vida daquele que na prova é fiel a Deus até a morte? E a promessa é ser fiel até a morte e dar-te Ele a coroa da vida. No livro de 1 Coríntios fala que o que mais importa aos dispenseiros dos mistérios de Deus é que permaneça fiel. O que mais importa? E a gente está falando aqui, Deus está falando com os dispenseiros do Senhor, amém? Dispenseiros. É 1 Coríntios, vamos ver aqui rapidinho, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo bem no início, acho que é 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tu tem que permanecer fiel, meu irmão. Você é cercado por uma grande número de testemunhas. As pessoas estão em volta de você. Será que ele vai conseguir agora? Será que ele vai passar por essa? Ele ouviu o desaforo, será que ele vai abandonar tudo? Ele ouviu uma bronca, será que ele vai abandonar tudo? Ele vai permanecer? Tem gente que fica pensando, ele vai desistir, ele vai desistir. Ele não vai conseguir, ele vai embora. Ah, depois dessa ela vai meter o pé. Vai não. Vai nada. É na prova que a gente vai permanecer. É quando quiserem humilhar a gente, é que a gente vai permanecer na posição. Porque a Bíblia diz que Ele exalta os humilhados. Ele exalta os humilhados. Mas tem que permanecer na prova. Ser aprovado na aprovação. Ser aprovado é fácil, irmão. Não é nada. Mas a gente tem que ficar alegre quando a gente ser aprovado. Eu não sei de qual maneira o Espírito Santo vai se encarregar de fazer isso no nosso coração. No meio da aprovação a gente vai ficar sorridente. E quando alguém perguntar, pô cara, tá ruim, aí você vai falar, vai tudo bem, vai tudo bem. Relacionamento.
de conhecer o seu problema, que seja o Espírito Santo de Deus através das suas orações. Seja o Espírito de Deus. Se ajoelha. Vai em secreto no seu quarto. O Deus que vê tudo em secreto vai te responder, meu irmão. A aprovação vai passar. E você vai arvorar a bandeira da vitória. Você vai arvorar a bandeira da vitória. O profeta Isaías aplanai, disse assim: aplanai a estrada, tapai os buracos, e depois arvorai a bandeira da vitória. Aplanar a estrada não é fácil, não, meu irmão. Contra tu é até fácil, mas na mão, uma vazia, uma estrada. Tapar os buracos, tirar as pedras de tropeço, não é fácil, não, meu irmão. Porque tem pedregulho às vezes maior do que você. Mas o braço forte do Senhor está contigo. O braço forte do Senhor está comigo, está com a igreja do Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, falando com você, comigo, com a igreja. Você vai reproduzir essa mensagem para outras pessoas. Você vai reproduzir essa mensagem para outros. Você vai ficar tão feliz quando passar na prova, que Deus vai encurtar essa prova. Porque Ele tem pressa em te abençoar, meu irmão. Glória a Deus. Eu costumava dizer, eu deixei de falar essa expressão por algum tempo. Eu falava sempre, eu acho que Deus é caçador de glória. Eu falava sempre isso, uns anos atrás, mas depois Deus me fez lembrar dessa frase. Como assim, pastor? Deus é caçador de glória. Ele deixa a gente entrar na cova dos leões. Ele deixa a gente entrar na fornalha do fogo ardente. Ele deixa a gente passar por situações difíceis, até de humilhação, para a gente se manter firme, o milagre acontecer e a gente glorificar o nome dele. Então, irmão, tende por toda alegria o ser provado. Tende por toda alegria. Só não tenha pensamentos todos. Não deixe a dúvida chegar. Não deixe a ansiedade tomar o seu coração. Não deixa não. Amém? Amém. Você quer orar comigo? Amém. Eu não quero orar com você não. Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Amém. Então fica de pé. Dá um salto e dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Salve, glória a Deus. Essa palavra é para você. Escreve no teu coração. Escreve aí no teu coração. Escreve na sua alma. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. A promessa é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós somos a descendência de Abraão, filhos na fé. Nós somos a descendência do pai Abraão. Ele falou que todas as famílias seriam abençoadas. Eu e você estamos inclusos nessa promessa. A nossa casa está inclusa nessa promessa. Nós estamos vivendo o melhor de Deus. É o melhor. O melhor de Deus, Deus separou para mim e para você nesses tempos. E a gente só tem que glorificar o Senhor. Há lugares que pessoas não têm essa liberdade para adorar o Senhor. Há lugares que é proibido pregar essa mensagem. Há lugares que pessoas não têm liberdade para poder engrandecer o Senhor. Mas você está tendo essa liberdade. Então viva essa liberdade. Viva essa realidade. Dá testemunho no meio das portas. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos.
Deus maravilhoso, bendito e amado, Deus grande, vivo e poderoso, meu Deus, nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida que temos, te agradecemos, ó Pai, por nossa existência, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ser chamado filho seu, povo escolhido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar, Senhor, condições àqueles que estão passando por provações, condições de suportar as provações, condições de suportar as humilhações, porque esse é o povo que se chama pelo seu nome, Pai. Tu mesmo disse que estaria conosco todos os dias, e nós cremos nisso. Nós cremos. E queremos permanecer fiéis à tua palavra. Porque somos dispenseiros, ó Pai, dos teus mistérios. Há uma grande nuvem de testemunhas, ó Pai, em volta, ao nosso redor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos, ó Pai, te agradecemos por poder viver isso, influenciar pessoas, ó Pai, através dos nossos feitos, das nossas atitudes, não pelo aquilo que a gente fala, mas pelo aquilo que a gente vive. Muito obrigado, Jesus, por ser escolhido para pagar esse preço e ser aprovado por ti. Muito obrigado, Jesus, por ser escolhido para viver o teu evangelho, viver as suas boas novas. Usa-nos, ó Deus, para influenciar, Senhor, o mundo. Usa-nos, ó Deus, para influenciar pessoas. Usa-nos, ó Deus, para influenciar governantes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se eu vou entre nós, vive a ansiedade, que ela seja destruída hoje, que essa ansiedade vá retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que haja paz em nossos corações, que haja fé dentro de nós, para a tua honra e glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém.